À medida que nós envelhecemos, essas rugas elas vão ficando muito mais permanentes e gravadas na nossa face. Ou seja, durante a juventude, as rugas do sorriso ou dos pés de galinha, elas aparecem somente quando nós fazemos movimentos, que é aquela ruga conhecida como ruga dinâmica, que é aquela ruga ligada ao movimento. Mas com o processo de envelhecimento, essa ruga ela vai permanecer quando a pessoa está envelhecendo, e aí elas se tornam rugas estáticas, elas participam do processo de expressão da face, mesmo que o paciente não esteja fazendo nenhum tipo de movimentação. Essas rugas, elas são classificadas aí como linhas, sulcos ou depressões, a depender de onde elas estão localizadas e pelo nível de processo de envelhecimento que esteja associado a elas. Então, podem ocorrer em qualquer parte da face do paciente e do corpo, tá? O sentido da ruga ele vai ser determinado pela ação muscular, e aí eu mostro para vocês aquelas rugas que surgem na região occipitofrontal. O músculo occipitofrontal, ele tem uma capacidade de contração que vai sempre da região de glabela, da região entre as sobrancelhas, até essa região aqui, mais próxima ao início do crescimento capilar. Mas as rugas formadas nessa área são rugas horizontais, então geralmente as rugas são formadas em sentido contrário à movimentação e contração do músculo. Os hábitos ocupacionais influenciam bastante nessa formação de rugas, então pacientes que se expõem muito ao sol ou que realizam muitos processos de gesticulação facial e de mímica facial na sua rotina são mais propensos sim à formação dessas rugas. Hábitos articulares como dobras, como as que separam os antebraços, quando o paciente ele move muito essas regiões, ele pode propiciar uma maior formação dessas rugas. E eu tenho aí outras áreas como regiões de terço médio da face, como regiões próximas à bochecha, uma atenuação dessas rugas quando o paciente sorri muito. Então, geralmente é uma brincadeira que nós falamos na prática que só tem muita ruga quem é feliz. E é verdade. Quando nós sorrimos bastante, quando nós gesticulamos muito com a nossa face, nós temos sim um aumento da região das rugas e aprofundamento dessas rugas, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser feliz por isso, porque nós temos aí vários aparatos de bioestimulação de colágeno para melhorar esse processo de envelhecimento. Então, existem fatores que aceleram a formação dessas rugas, como eu já falei para vocês, como a exposição solar, a genética do paciente, o tabagismo, as atividades ocupacionais e o ressecamento superficial da pele. E aí eu já quero dar uma dica. Se você não trabalha com a bioestimulação associada ao processo de hidratação facial no seu paciente, você está aí diminuindo o resultado que ele pode ter no final do tratamento. Então, sempre processos que hidratam a pele e diminuem essa ressecação superficial podem sim trazer várias características importantes no seu resultado final, tá? Então, esse slide aqui é um slide muito importante que eu quero mostrar para vocês. Vocês podem observar na prática aí a diminuição da estrutura óssea, o aumento das cavidades ósseas com o passar do tempo, com o processo de envelhecimento. Na primeira imagem nós temos aí uma ilustração de alguém mais jovem e o processo de envelhecimento dessa mesma pessoa. Então existem pontos de perda de estrutura que são muito importantes para que você entenda que esses processos são essenciais para trazer uma visualização e uma caracterização do nível de processo de envelhecimento do seu paciente.